Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal YouTube, Leone Pereira, um canal que eu falo de advocacia, falo de direito, falo de docência, falo de motivação. Mais um vídeo, aproveitando o dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, para gravar um vídeo especialmente para vocês, tá bom? E antes de começarmos aqui no conteúdo, eu peço a gentileza, como eu sempre falo, de você se inscrever no meu canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Isso ajuda muito, não apenas para ficarmos motivados aqui para preparar um conteúdo e utilizar o YouTube como uma grande ferramenta, né, para divulgação de informações de qualidade, para que você possa ter um acesso gratuito a tudo isso, mas também porque o próprio YouTube entende que esse vídeo ele é relevante e acaba distribuindo, compartilhando para um número maior de pessoas, tá bom? Então agradeço a atenção e vamos ao conteúdo. É claro que nesse dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, é uma área que eu tenho muito carinho, né? Eu dou aula de direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho, direito processual do trabalho, prática trabalhista, né? Já estou 20 anos na área, já fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sou pesquisador nessa área, mas nós temos aqui, e não tem como não aproveitar o dia de hoje, para falarmos um pouco da história desse dia. O porquê que o dia 1º de maio é um dia mundialmente conhecido como Dia Internacional do Trabalho. Nem em todos os países, e mesmo no país que deu origem a isso, os Estados Unidos da América, nem lá nós temos essa data como uma data pacífica. E aí saiu uma matéria muito grande na National Geographic, só para a gente poder entender um pouquinho dessa data, do porquê isso, tá bom? Tá aqui, vou começar a compartilhar com vocês, isso é importante, tá bom? Vamos lá. Ó, matéria muito interessante, tá? A surpreendente origem do Dia do Trabalho. E você que está acompanhando, está assistindo esse vídeo ou no seu celular ou no seu notebook, né, você consegue ler com bastante atenção. A data é comemorada na maioria dos países do mundo no dia 1º de maio, nos Estados Unidos e Canadá em setembro. Olha que curioso, né? Então você vê que o dia 1º de maio ele não é um dia pacífico, né? Bom, porém, é um dia com as mesmas intenções: valorizar as conquistas históricas dos trabalhadores e buscar novos direitos. Uma matéria bem interessante, ó, muito bem construída. Tá aqui, ó, Labor Day, ó, tem uma foto da época. Olha que interessante, né? Muito interessante. Aí você tem aqui, ó, o Dia do Trabalho, uma das maiores conquistas do movimento trabalhista no mundo, reconhece as contribuições dos trabalhadores. O feriado nos Estados Unidos, que é comemorado em setembro, diferente dos demais países do mundo, é celebrado há muito tempo com piqueniques e desfiles como este em Gastonia, na Carolina do Norte, em 1934. Interessante, né? Eu particularmente eu sou suspeito, eu sempre gostei muito de estudar história, né? E a gente fica olhando essas fotos, a gente fica imaginando, né? Nós estamos em 2024 e esse ano, curiosamente, a nossa CLT, a consolidação das leis do trabalho, o Decreto-Lei 5452 de 1943, instituído aqui no Brasil na era Getúlio Vargas, Estado Novo, né, o pai dos pobres, né? Então esse ano completando 81 anos de existência. E hoje também nós estamos, e por que não, celebrando, né, já os 30 anos da morte do Ayrton Senna, do grande Ayrton Senna, maior piloto de Fórmula 1 da história, né? Algo de muito orgulho aqui no Brasil. Então é uma data muito importante. Eu estou aqui no meu escritório, já aproveitei para trabalhar também, colocar as coisas em ordem e gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Olha só. O tradicional feriado do Dia do Trabalho, também conhecido como Dia Internacional dos Trabalhadores, que é celebrado no dia 1º de maio em praticamente todos os demais países, e somente nos Estados Unidos e no Canadá, na primeira segunda-feira de setembro. Interessante isso, né? Então, de segunda-feira e a 1ª de setembro, nasceu de movimentos trabalhistas ocorridos no final
do século XIX. Pessoal, olha só, não tem como não imaginar a construção do direito do trabalho como uma das fontes, como uma das origens, os movimentos sociais. Então é claro que o que a gente fala hoje no Brasil e no mundo de direitos sociais trabalhistas, isso de verdade envolveu sangue e suor de trabalhadores e trabalhadoras, tá bem? Originalmente comemorado por meio de desfiles, discursos políticos e atividades sindicais, o Dia do Trabalho nasceu em meio à crescente inquietação dos trabalhadores com relação às condições de trabalho opressivas e a uma greve maciça que ameaçava se tornar violenta. Aqui, ó. Conheça as origens do Dia do Trabalho. Você vai lendo também. No final do século XIX, a Revolução Industrial havia tornado a vida profissional miserável para as pessoas em todo o mundo. Em muitos lugares, os trabalhadores trabalhavam pelo menos 12 horas por dia, 6 dias por semana, em minas, fábricas, ferrovias e usinas. Então você que eventualmente está reclamando do seu trabalho, que você trabalha muito, perceba que nós já vivemos dias piores. E aqui vem desde a primeira Revolução Industrial, a indústria 1.0, em que os trabalhadores saíram dos campos, tivemos um grande êxodo rural, os trabalhadores foram para as grandes cidades, especialmente Londres, homens, mulheres, crianças, encontrando péssimas condições de trabalho. Né? E eles começaram a individual e coletivamente reivindicarem melhores condições de trabalho, condições mais dignas de labor. Né? As crianças eram exploradas especialmente como trabalhadores baratos e menos propensos a fazer greve. As fábricas trancavam os trabalhadores em espaços pequenos e lotados e os puniam por falar ou cantar enquanto trabalhavam. Olha essa foto, pessoal. É muito interessante, né? A gente parar hoje para refletir sobre tudo isso, né? E aqui na descrição. Meninos trabalhavam em uma fábrica de vidros em Indiana, nos Estados Unidos, no meio de uma noite de agosto de 1908. Naquela época, muitos empregadores dependiam do trabalho infantil e os submetiam às mesmas longas jornadas que os demais trabalhadores. Ó, uma foto muito interessante, hein? Ó, aqui uma outra foto, tá? Um grupo de trabalhadores de shops, locais de trabalho exaustivo, em que as pessoas suavam muito e tinham péssimas condições de trabalho. Termina uma semana de trabalho na cidade de Nova York em 21 de fevereiro de 1908. Esses locais eram famosos por suas condições de trabalho insalubres e inseguras. Né? Então, perceba que essa matéria está muito interessante, porque você consegue ver fotos e também elas ajudam, pessoal, para eu estudar, para você estudar e ter depois um vídeo de referência para que você possa compartilhar e mesmo assistir quantas vezes for necessárias. E uma dica que eu estou dando, que vale aqui para o YouTube, vale para o Instagram, você não necessariamente precisa buscar vídeos que tenham legenda. É só você ativar a legenda ou no YouTube ou no Instagram que você consegue assistir, né, os vídeos aí com legenda. Muita gente fala, professor, coloca sempre com legenda. Saiba que você já tem essa função ativada aí no seu aparelho. Tá? Vamos lá. A indignação com essas condições alavancou o crescente movimento trabalhista que organizou greves e manifestações nas décadas de 1860 e 1870. Além de jornadas de trabalho mais curtas e condições mais seguras, os trabalhadores lutaram pelo reconhecimento de suas contribuições. Na esteira de uma grande greve em abril de 1872, que viu 10 mil pessoas marcharem pelas ruas de Toronto, no Canadá, para pedir uma semana de trabalho mais curta, as cidades canadenses começaram a realizar desfiles anuais em homenagem aos trabalhadores. 10 anos depois, os Estados Unidos seguiram o exemplo. Em 5 de setembro de 1882, os líderes sindicais da cidade de Nova York organizaram o que hoje é considerado o primeiro desfile do Dia do Trabalho no país. Pessoal, aqui é interessante que quando a gente estuda história, a gente percebe que não é, por mais que muitos eventos históricos estejam atrelados a uma data específica, mas não é essa data apenas.
Você percebe que algo vem sendo construído ao longo de anos e muitas vezes inspirados até em movimentos que ocorrem em outros países. Percebam aqui o que ocorreu. Esse evento estadunidense, ele foi inspirado em algo que tinha acontecido no Canadá. Tá? 10 mil trabalhadores marcharam pelas ruas da cidade em um evento que culminou com um piquenique, discursos, fogos de artifício e dança. Os organizadores proclamaram o dia como um feriado geral para os trabalhadores dessa cidade. Eles continuaram a realizar o desfile nos anos seguintes. Em 1884, o evento foi fixado na primeira segunda-feira de setembro nos Estados Unidos. Surge uma outra data. Acontece que o desfile do Dia do Trabalho de Nova York não era um feriado oficial. Os participantes tiravam férias não remuneradas esse dia para celebrar, mas o movimento para declará-lo como tal havia começado oficialmente. Em 1887, o Oregon se tornou o primeiro estado a designar um feriado para o Dia do Trabalho, seguido mais tarde naquele ano por Colorado, Massachusetts, New Jersey, Nova Jersey e Nova York. No entanto, a primeira segunda-feira de setembro não era a única opção para comemorar os direitos dos trabalhadores. Uma alternativa havia surgido em 1886. Presta atenção nessa data, 1886, o dia 1º de maio. Está aqui uma foto interessante para você acompanhar. Essa imagem, publicada na revista Harper's Weekly em 15 de maio de 1986, retrata os eventos do motim de Haymarket em Chicago, nos Estados Unidos, quando uma bomba foi detonada, quando policiais tentaram dispersar um protesto de trabalhadores. Os eventos do dia são agora comemorados todos os anos em 1º de maio, né? Então, o feriado do Dia do Trabalho, no dia 1º de maio, hoje comemorado em quase todos os países do mundo, onde também é chamado de Dia Internacional dos Trabalhadores, na verdade teve origem nos Estados Unidos também, em 1º de maio de 86, o que ficou conhecido como Haymarket Riot. Os trabalhadores inundaram as ruas da cidade de Chicago para exigir uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. As manifestações duraram dias, pontuadas por brigas entre trabalhadores e policiais. Em 4 de maio, depois que a polícia ordenou que a multidão se dispersasse, uma bomba foi detonada, 7 policiais e cerca de 8 civis foram mortos. O autor do atentado nunca foi identificado. Em 1889, o Encontro Internacional de Socialistas em Paris, na França, declarou oficialmente o 1º de maio como um feriado em homenagem aos direitos dos trabalhadores. Embora tenha ganhado força internacionalmente e tenha sido apoiado por alguns sindicatos trabalhadores dos Estados Unidos, o historiador Charles Tilly escreve que o presidente norte-americano Grover Cleveland temia que essa data se tornasse um memorial para os radicais de Haymarket. Ele pressionou as legislaturas estaduais a escolherem a data de setembro para celebrar os trabalhadores em seu país. Em 1894, cerca de metade dos estados dos Estados Unidos havia adotado o Dia do Trabalho. Percebe como tudo, né, pessoal, é uma construção. E perceba como o lado político não é só aqui no Brasil. Perceba que até para a escolha da data, como é pisar em ovos, escolher uma data que não potencialize movimentos, mas ao mesmo tempo não esqueça aquela reivindicação. Então, como ponderar esses interesses está aí sempre um grande desafio, né? O Labor Day nos Estados Unidos. Seria necessário outro confronto no meio oeste norte-americano para tornar o Dia do Trabalho um feriado federal. Em 11 de maio de 1894, os trabalhadores da Pullman Palace Care Company, uma fábrica de vagões ferroviários perto de Chicago, entraram em greve para protestar contra os baixos salários e a jornada de trabalho, pessoal, pasmem, de 16 horas por dia. Em 22 de junho, membros da poderosa American Railway Union, RRU, juntaram-se à luta, recusando-se a transferir os vagões da Pullman de um trem para outro, prejudicando assim o tráfego ferroviário em todo o país. Em Washington, D.C.,
os políticos tentaram aplacar o movimento trabalhista naquela época. A legislação federal para designar o Dia do Trabalho como feriado público estava aguardando no Congresso há 10 meses, depois que o senador americano James Kelly, um populista da Dakota do Sul, a apresentou em agosto de 1893. Para apaziguar os grevistas e seus apoiadores, o Senado aprovou rapidamente o projeto de lei em 22 de junho, o mesmo dia em que a ARU aderiu à greve da Pullman. O projeto foi aprovado na Câmara 4 dias depois e o presidente Cleveland o sancionou em 28 de junho de 1894. Embora o feriado seja frequentemente descrito nos Estados Unidos como um gesto conciliatório em um momento de crise, Cleveland não era um aliado dos grevistas da Pullman. Em 3 de julho, poucos dias depois de assinar a lei, ele ordenou que tropas federais fossem para Chicago para acabar com o boicote. Os grevistas furiosos começaram a se revoltar. Em 7 de julho, os guardas nacionais dispararam contra uma multidão e mataram cerca de 30 pessoas. O legado do Dia do Trabalho. Apesar de suas consequências sangrentas, a criação de um feriado do Dia do Trabalho causou grande impacto. No Canadá, o primeiro-ministro John Thompson também enfrentou uma pressão crescente do movimento trabalhista. Em 23 de julho de 1894, menos de um mês após a aprovação do projeto de lei dos Estados Unidos, Thompson seguiu o exemplo de Cleveland ao designar a primeira segunda-feira de setembro como feriado oficial para os trabalhadores. No entanto, o feriado não melhorou as condições das pessoas trabalhadoras, que pretendia homenagear, e foi pouco mais do que um discurso de políticos. Como disse o Comitê do Trabalho da Câmara dos Estados Unidos da América, em seu relatório em 1894 sobre a legislação, enquanto o trabalhador puder sentir que ocupa um lugar honroso e útil no corpo político, ele será um cidadão leal e fiel. Levaria mais 44 anos, veja só, para que os Estados Unidos estabelecessem um salário mínimo, exigissem uma semana de trabalho mais curta e limitassem o trabalho infantil com a Fair Labor Standards Act de 1938. Pessoal, veja, então tem que tomar cuidado. Uma discussão atual que se coloca é a discussão dos trabalhadores plataformizados, né? As plataformas digitais. Hoje nós temos, só na OIT, mais de 700 plataformas catalogadas, e hoje você vê muitos trabalhadores, não a CLT, não a proteção social. Veja, eu acho que talvez o vínculo empregatício clássico ele não possa servir para todas as novas relações de trabalho, isso é fato, mas também retirar a proteção estatal, ainda que mínima, eu discordo. Eu acho que um caminho intermediário, uma terceira via, uma proteção social, trabalhista, previdenciária, isso é fundamental. Mas veja quanta luta para a conquista de direitos trabalhistas que hoje são menosprezados. Vejam, né, a história como ela foi. Independentemente das intenções, a criação de um feriado dedicado exclusivamente aos trabalhadores foi, no entanto, uma conquista importante para o movimento trabalhista. O Dia do Trabalho marca uma nova época nos anais da história humana. Escreveu Samuel Gompers, presidente da Federação Americana do Trabalho, do New York Times, em 1910. Entre todos os dias festivos do ano, não há nenhum que se destaque tanto para o avanço social das pessoas comuns como essa data. E aí terminamos aqui. Pessoal, matéria muito interessante, né? Muito bem escrita. E para a gente finalizar aqui o vídeo, eu vou deixar no radar, eu também fico à disposição, mas dê uma lida lá nos artigos 7º a 11 da Constituição Federal, da Constituição Cidadã de 1988. O artigo 7º, que topologicamente tem um caput de 34 incisos e um parágrafo único, são os direitos individuais trabalhistas constitucionais, e os artigos 8º a 11 são os direitos coletivos trabalhistas. Quer dizer, e além disso, o movimento no mundo de inserção dos direitos sociais trabalhistas na Constituição, direitos sociais em geral na Constituição, ficou conhecido esse movimento como movimento de constitucionalismo social, que em tese começou na Constituição Mexicana de 1917 e depois na Constituição Alemã de Weimar em 1919, tá bom? Então é isso. Com isso encerramos mais um vídeo do meu canal no YouTube, Leone Pereira, um canal que eu falo de advocacia, eu falo de direito, eu falo de docência,
eu falo de motivação, aproveitando mais uma vez para você se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho, divulgar, me ajudar a divulgar para todo mundo aí que você conhece, tá bom? E também, se você quiser assistir o vídeo com a legenda, é só você ativar, saiba que você tem legenda, tanto aqui no YouTube, já recomendo também, que está aqui embaixo descrito, meu canal do Instagram, @professor Leone Pereira, tá bom? Pessoal, então é isso, aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.